Eu sou Maurício de Souza Lima, sou médico ebiatra, médico de jovens e estou gravando esse vídeo aqui porque quando eu postei o meu vídeo lá no TikTok, muitas pessoas acabaram perguntando, queriam que eu desse dicas para parar de fumar. Bom, eu vou dar para vocês agora 5 dicas importantíssimas para vocês tentarem parar de fumar. A primeira coisa que eu quero dizer é, não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Então, não é porque você já tentou uma vez e não conseguiu que você vai desistir caso você queira parar de fumar. Por falar nisso, essa é a primeira condição, a pessoa querer parar de fumar. Não adianta você falar, eu quero parar de fumar porque minha mãe quer que eu pare. Eu quero parar de fumar porque a minha namorada quer que eu pare. Não, você quer parar de fumar? É essa a pergunta que você tem que responder. Se tiver na hora, se você quiser, você pode sim parar de fumar. E aí a primeira coisa também que a gente precisa deixar bem clara é, tem gente que consegue parar de fumar sem ajuda profissional. E tem gente que não consegue, vai precisar de uma ajuda profissional para poder parar de fumar. Por exemplo, meu pai, eu lembro que eu era pequeno, ele parou de fumar. Ele chegou um dia, ele fumava um maço de cigarro por dia, ele falou, a partir de hoje eu não fumo mais. E a gente fez uma viagem, inclusive com os amigos dele, e todos os amigos, eu lembro, eu era pequeno, todos os amigos fumavam. E inclusive ficavam soltando fumaça na cara do meu pai, no rosto do meu pai. E meu pai não fumou, a partir desse dia nunca mais ele fumou. Isso é só força de vontade? Não, isso é uma composição de vários fatores, inclusive uma composição de fatores bioquímicos. A gente precisa entender que nem todo mundo consegue ter essa composição, por exemplo, que o meu pai teve. Tem gente que fala que vai parar de fumar e não consegue. Não é porque a pessoa não tem força de vontade, é porque o corpo dessa pessoa, bioquimicamente, essa pessoa apresenta determinadas características que fazem com que ela não consiga, se não usar métodos específicos para poderem parar de fumar. Então, é importante que fique aqui uma noção clara de que, sim, tem pessoas que conseguem e tem pessoas que vão precisar de um outro degrau da escada, subir mais um degrau na escada. Pessoas que vão precisar de, por exemplo, um auxílio profissional usando alguns medicamentos. E aí você tem os medicamentos que repõem a nicotina no corpo, e eles vão decrescendo gradativamente. Medicamentos que são contra uma depressão. Então, são os antidepressivos, só que usados para a pessoa parar de fumar. E um outro tipo de medicamento que também pode ser usado, que a pessoa tem menos prazer quando fuma. O médico é que vai ver qual é a melhor composição dependendo da pessoa, dependendo de um check-up que essa pessoa faça. Mas espera aí, vamos ver então se você consegue parar de fumar, já que você está assistindo esse vídeo, ou se você conhece alguém que queira parar de fumar, sem precisar, por exemplo, de auxílio médico, porque isso é possível. E a primeira regra que eu dou, principalmente relacionada a cigarro eletrônico, né? Eu tinha gravado esse vídeo falando sobre cigarro eletrônico, é você escolher uma data para parar de fumar. Uma data que você vai falar, não vou mais ter o cigarro, não vou mais colocar o cigarro na minha boca. E quando você definir essa data, você pega o teu cigarro eletrônico, isola, joga fora, tira da sua visão, tira da sua casa, não deixa fácil. Essa é a primeira dica. A segunda dica é, você vai sentir vontade de repor aquela nicotina. Você vai sentir, seu corpo vai pedir a nicotina, ele está acostumado com aquela nicotina. Isso também varia bastante. Tem pessoas que conseguem parar de fumar em relação a isso, em relação à nicotina, fumam um pouco, fumam menos. Tem pessoas que fumam muito, então não dá para a gente estabelecer aqui um padrão igual para todos. O que a gente pode dizer é, quando vier aquela vontade de fumar, você tem que parar de pensar naquilo e fazer uma outra atividade. Esse é um ponto. O segundo ponto é, você pode também
fazer alguma coisa que substitua essa vontade de fumar. Por exemplo, deu vontade de fumar, você vai lá e toma um copo d'água, meio copo d'água, toda vez que der vontade de fumar. Eu falo da água porque tem gente que acaba substituindo isso por comida, por bala, por doces, por chocolate, e aí acaba sendo pior, porque a pessoa pode engordar. Então, a gente sabe também que o cigarro está ligado à ansiedade, porque a nicotina, para algumas pessoas principalmente, ela baixa a ansiedade. E aí a pessoa, quando está ansiosa, ela pode desenvolver um outro mecanismo de compensação, que é comer. Aquela pessoa, o clássico, né, que não sabe muito bem, não está se sentindo muito bem, não sabe o que vai fazer, abre a geladeira ou vai na despensa e fica olhando lá o que vai comer. Né? Então, cuidado com isso, porque tem gente que fala, parar de fumar engorda. Engorda se você substituir, por exemplo, por chocolate, essa vontade da nicotina que você tem. Então, primeira dica, marcar a data. Segunda dica, desenvolver um método para, toda vez que você tiver vontade de fumar, você conseguir substituir por alguma outra coisa. A minha sugestão é beber água. Terceira coisa importante, você precisa fazer um exercício aeróbio. Por quê? Porque o exercício aeróbio também vai liberar neurotransmissores no cérebro e vai fazer com que você comece a ter ali uma sensação de bem-estar, não necessariamente causada pela nicotina. Ué, Maurício, a nicotina traz uma sensação de bem-estar? Traz sim. Tem pessoas que, a hora que colocam o cigarro na boca, elas se sentem aliviadas. Inclusive, muitas se enganam achando que baixa a pressão. Na verdade, a nicotina não baixa a pressão, ela sobe, ela eleva a pressão arterial. Então, pensando nisso, o exercício aeróbio é fundamental. Qual? Que exercício aeróbio? Você escolhe. Você não precisa virar um atleta olímpico. Você pode, por exemplo, dar algumas voltas pelo quarteirão, caminhando mesmo. Você pode trotar, você pode andar de bicicleta, nadar, pular corda. Qualquer exercício aeróbio que você faça é benéfico para esse momento de parar de fumar. Quarta coisa, também, quarto item importante, se você conseguir fazer isso que eu estou falando, você tem grandes chances, independente da medicação, como eu falei, de conseguir parar de fumar. Você, todo dia, quando for dormir, anotar, deixar uma folha de papel bem visível e colocar lá há quantos dias você está sem fumar. E todo dia de manhã você não precisa falar e pensar não, você tem que pensar só naquele dia, é o suficiente. Você vai falar assim, hoje eu não vou fumar. Aí você olha para aquela folha de papel e vê que você já ficou lá 5, 10, 15, 20 dias sem fumar. E à noite, quando você for dormir, você vai e faz uma outra marcação, tipo, consegui mais um dia sem fumar. Isso é importante? É importantíssimo. Parece que não faz diferença, mas faz muita diferença a hora que você olha para essa folha de papel de manhã. Você só tem que lutar por mais um dia. Assim por diante, você vai dando um passo de cada vez e a chance de você conseguir também é alta. E o quinto item, que talvez seja o item que eu percebo aqui na minha experiência, os meus pacientes, quando eles resolvem parar de fumar, eles acabam caindo, eles acabam perdendo para a nicotina quando eles não obedecem esse item, que é difícil, hein? Mas se você está disposto a parar de fumar, melhorar a sua saúde, vale a pena. Que é o quê? Não beber bebida alcoólica durante pelo menos um mês da data que você resolveu parar de fumar. Por quê? Porque se você beber qualquer bebida alcoólica, vou tomar um copinho de cerveja, de vodka, de gin, você simplesmente pode baixar as suas defesas e falar, vou dar só um trago agora. E esse um trago é suficiente para você voltar aos seus níveis anteriores. Então, se você está realmente disposto a parar de fumar, você tem que prestar atenção nessa dica do álcool. É difícil? Por quê? Porque você vai ficar sem fumar e também sem beber. Você vai falar, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Não, você pode descobrir na vida muitos outros prazeres e vai atrás desses prazeres. Você vai estar trocando ali um prazer imediato, que é o prazer da nicotina do cigarro. Quando essa nicotina chega no teu cérebro, né,
ela libera neurotransmissores que te dão sim uma sensação, até diminuindo um pouco a ansiedade. A nicotina tem esse efeito. As pessoas, quando estão mais ansiosas, depois que fumam um cigarro, têm essa sensação, mas depois essa ansiedade volta. E o cigarro não é uma medicação, não é para você diminuir, para você usar só porque você está ansioso. Você deve procurar outros métodos caso você tenha aí uma ansiedade. Mas de qualquer forma, é muito importante pensar nesse quinto item, né, que eu falei, do álcool, porque senão você pode sim ter problemas, você pode sim voltar e aí você vai falar, puxa vida, não deu certo. Então, eu gostaria que vocês ficassem muito atentos aí a esse ponto. E daí lembrar, bom, fiz tudo isso, está funcionando? Ótimo, perfeito, maravilha, você vai conseguir. E não adianta falar assim, vou fumar só mais um cigarro, vou fumar, estou nessa festa, vou pegar esse cigarro eletrônico do meu amigo. Não, aí você não pode, porque a nicotina ela é muito traiçoeira. Se você der uma tragada, depois de 7 segundos que essa fumaça chegou no teu pulmão, ela já chega no cérebro também e já dá ali o efeito. Então, cuidado com essas tentações. Algumas observações. Vale muito a pena você verificar quais são os locais que te fazem fumar. Por exemplo, o hábito, né? Se você acorda e já vai fumar, se você chega num determinado local e vai fumar, se depois do almoço você toma um café, por exemplo, e aí você quer fumar. Então, você tem que mudar esse hábito, você tem que mudar esse cenário que você está acostumado a fumar. Onde é que você fuma? Quais são os momentos, procura mudar, procura ficar atento a isso. Quais são os períodos do dia que você tem mais vontade de fumar? Para quê? Para você mudar essa estrutura, para você pensar em não sofrer essa pressão tão grande que a nicotina, sim, ela faz para que você volte a fumar. É muito comum, não é, as pessoas não mudarem a rotina e isso fica muito difícil você conseguir ali vencer a força, né, porque é forte. Depende muito da pessoa, mas assim, o poder bioquímico de uma substância como a nicotina, que é altamente viciante, a gente sabe disso, porque senão não teria tanta gente fumando, é muito grande. Mas eu garanto para você uma coisa, a sua força pode ser maior sim. E se você está disposto a parar de fumar, tem essas dicas que eu dei, essas 5 dicas fundamentais aí, que são importantíssimas, e você pode contar também com esse auxílio medicamentoso, com esse auxílio profissional, com esse auxílio médico. Só que para isso não adianta você só começar a tomar qualquer coisa da tua cabeça, porque teu amigo falou, porque você viu na internet, você viu no YouTube, você viu em algum lugar. Não. É muito importante a gente saber, por exemplo, no caso de medicar alguém que precise realmente para parar de fumar, já que ela não conseguiu, que os sintomas ansiosos estão muito intensos, é muito importante que a gente consiga detectar e pedir, por exemplo, um check-up. Algumas medicações que fazem a pessoa parar de fumar, elas podem aumentar a pressão, elas podem, por exemplo, dar insônia. Então você tem que controlar, você tem que ver quais são essas medicações mais indicadas para cada caso. Não é porque seu amigo, sua amiga, porque alguém que você conhece, algum parente tomou a medicação e deu certo, que você vai tomar igual. Inclusive, essas medicações, elas necessitam de receita médica para serem compradas. E aí, se você está pensando em parar de fumar, põe na tua cabeça. Pode ser difícil, mas é possível. E eu torço para que você consiga. E estou disposto aqui a te ajudar, estou disposto a dar mais dicas, estou disposto a responder as perguntas que vocês fazem, porque como médico eu vejo que tem muita gente, inclusive muitos jovens, que acabaram entrando nessa onda do cigarro eletrônico, vários tipos, achando que poderiam controlar o cigarro eletrônico, mas na verdade essa onipotência às vezes que a gente tem, essa ideia de pensar que a gente consegue tudo, com o cigarro não funciona assim para a maioria das pessoas. E se você, por acaso, já tentou e não conseguiu, não desista. Dê mais uma chance para você, não dê mais uma chance para o cigarro.